pessoal. Então, depois de vermos alguma aplicação das leis de empuxo, nós vamos dar um passo nessa aula que é falar sobre estabilidade dos corpos. Quando a gente fala em estabilidade dos corpos, eu gostaria que vocês pensassem sempre em situações práticas que vocês já devem ter visto. Por exemplo, por que que uma boia flutua? Ou por que que um navio, dado uma certa profundidade que o navio afunda, ele flutua? Por que que aqueles barcos nas videocassetadas, quando todo mundo vai para um lado, ele vira? E coisas desse tipo. É isso que eu gostaria que a gente pensasse na hora de trabalhar com estabilidade dos corpos. Questões práticas que a gente vê por aqui e por ali, tá? Basicamente, quando a gente tem um corpo submerso, nós temos três situações. Três situações. A primeira situação, e talvez uma das situações standard, é quando o corpo naturalmente ele flutua e ele é estável, ele não vira para lá e para cá, tá? A segunda situação é quando eu tenho um corpo, eu esse corpo tem uma certa inclinação, eu aplico um momento nesse corpo, ele gira um certo ângulo pequeno e naturalmente esse corpo volta a se estabilizar na situação, no cenário de estabilidade, tá? Isso é um caso muito comum, a gente vê aí nos próprios barcos, né? O próprio movimento das ondas faz com que esse barco se movimente, tenha um movimento angular, ele vira um pouquinho para cá, vira um pouco para lá, mas ele sempre está estável. E um terceiro ponto é quando eu aplico esse momento, desestabilizo o corpo de que ele não consegue mais voltar para a sua situação original. Ele vai procurar uma nova situação de estabilidade. Então a gente chama que esse corpo é instável. Vamos ver o que, que define, ou como a gente poderia geometricamente, matematicamente ver essa situação? Vamos pegar a primeira situação. A primeira situação é a seguinte: eu tenho um corpo aqui submerso, tá? G é o centro de gravidade do corpo e E é o que a gente chama de centro de impulso do corpo, é o centro de gravidade da área submersa, tá? Beleza. Aqui a gente tem esse corpo, ok? Nós vamos aplicar um momento nesse corpo, girá-lo num ângulo θ com a horizontal, com a vertical, certo? E agora, o que que acontece quando eu giro esse corpo? Vejam só, eu tenho uma nova situação em que uma parte do corpo que estava submersa, ela emerge, ela fica para fora. Vejam, essa parte aqui agora está fora da água, e outra parte que estava dentro da água, fora da água, emerge, submerge. Então, essa parte está agora dentro da água. Então eu tenho uma nova situação de superfície submersa, consequentemente eu tenho um novo centro de empuxo, tá? Vejam só o que que acontece. No centro de empuxo é onde está aplicada a força de empuxo. No centro de gravidade está aplicada a força peso. Se eu aplico esse momento no sentido horário, o que que esse binário de forças faz? Esse binário de forças, veja, eu tenho uma força de gravidade aqui para baixo, uma força de empuxo aqui para cima. Dada essa configuração de pontos G e E, isso faz um momento no sentido contrário, faz um momento no sentido anti-horário, o que permite que o corpo se estabilize de novo na sua posição original. A gente chama de momento restaurador. Esse momento gira o corpo no sentido contrário do momento M aqui, do momento, vamos chamar de momento T aqui aplicado, de tal forma que o corpo se estabiliza na sua posição original. Veja só, a gente consegue definir um ponto que a gente chamou de M aqui em cima, de metacentro. Esse M aqui é chamado de metacentro, tá? E ele é a projeção vertical na linha de simetria, projeção vertical na linha de simetria do centro de empuxo. Então, basicamente, eu traço uma linha vertical que passa pelo centro de empuxo, onde ela corta a linha de simetria do corpo. Eu acho aqui a posição do metacentro. Nós vamos trabalhar apenas com corpos simétricos aqui na mecânica dos fluidos. Por que aqui na mecânica dos fluidos? Porque existe toda uma teoria desenvolvida pelos engenheiros navais de muito interesse para a engenharia naval,
para definir o metacentro em corpos não simétricos, tá? Aqui, para a gente entender o conceito e a importância da estabilidade dos corpos, nós vamos trabalhar com corpos simétricos, ok? Então, se o metacentro está acima do centro de gravidade, o binário gerado gera um momento restaurador, que a gente chama, ou seja, o momento que faz o corpo voltar à sua posição original. Uma outra situação, essa situação B aqui, de novo a gente tem o mesmo corpo na situação inicial, aplicamos um momento T, eu chamei T de tórico, tá? De tal forma agora que toda a superfície aqui submersa gera esse novo centro de empuxo E aqui embaixo, ok? Vejam só, quando eu faço a projeção do metacentro, ele está abaixo do centro de gravidade. O que acontece? Olha, eu tenho a força-peso nesse sentido, para baixo, aplicada no ponto G. Força de empuxo, Fe, aplicada no centro de empuxo. E essas duas forças geram um momento que está na mesma direção do torque gerado aqui. O que acontece? Eu não tenho um momento restaurador, eu tenho um momento que vai continuar tombando esse corpo. Aqui a gente consegue ver a seguinte situação. Quando o metacentro está abaixo do centro de gravidade, eu tenho um corpo que é instável. O momento gerado pelo peso e força de empuxo vai ajudar a tombar esse corpo. Quando o metacentro está acima do centro de gravidade, quando o metacentro está acima de um corpo estável. Por quê? O momento gerado pela força-peso e força de empuxo são contrários ao momento de giração aqui em cima. Isso faz com que o corpo se estabilize na posição original, tá? Aqui a gente poderia definir o seguinte: se eu tenho um eixo que passa pelo centro de gravidade, tá? Cujo o início no centro de gravidade e o valor, sentido positivo desse eixo, aponta para cima. Se GM é positivo, ou seja, o ponto M está acima do ponto G, eu tenho estabilidade. Se o ponto M está abaixo do ponto G, ou seja, GM negativo, eu tenho um corpo que é instável. Como que a gente calcula exatamente esse ponto M? Nós vamos fazer o seguinte, olha, o que a gente precisa é calcular o deslocamento, vejam só, a gente precisa calcular o deslocamento do centro de gravidade. Esse deslocamento a gente vai chamar de x barra, tá bem? O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o novo centro de empuxo. A gente vai falar que x barra vezes o volume submerso tem que ser igual à integral de x dv, tá? Conceito de centro de empuxo ou centro de gravidade de uma superfície. Ok. Vamos olhar aqui, olha, o nosso volume submerso, ele corresponde a essa região aqui. A, O, A, O, B, D, E, A. Essa é o nosso volume submerso, tá? Então nós poderíamos escrever o seguinte, que x barra v submerso é igual à integral de x dv dessa região aqui C, D, E, C, ou seja, a região inicial, C, vamos chamar C, O, D, E, menos essa parte que emergiu, então isso aqui está fora, região COA, integral COA de x dv, mais essa parte que submergiu, BOD. Então, integral de BOD de x dv. Tá bem? Quem que é esse dv? Dv, vejam só, se a gente tiver se esse nosso corpo tiver
largura L, eu posso escrever que dv é igual a L dA. E dA vai ser quem? Vejam só. Se essa distância aqui é x, essa altura vai ser x tangente de θ. Θ é esse ângulo que o corpo girou, tá? Então essa área pode ser escrito como x tangente de θ vezes 1 dx. Isso aqui é x tangente de θ vezes dx. Tá bem? Vejam só, para essa primeira seção, CODE, essa aqui já é zero, né? Porque ela é simétrica. Então, a distância x do centro de gravidade dessa área é essa, já é zero, porque tá bem no eixo aqui de simetria. Essa segunda, a gente pode escrever ela como menos x, que multiplica L, x tangente de θ dx. Essa é a integral COA. E a segunda integral fica integral de mais x L tangente de θ x dx. Tá? Se a gente simplificar essa integral e fazermos as relações necessárias, nós vamos descobrir o seguinte, que x barra vezes o volume submerso é igual a I zero vezes tangente de θ. E quem é esse zero? É a área, I zero é o momento de inércia da área na linha d'água, tá? Então imagina se isso aqui é um tem uma seção constante ou praticamente constante, a gente poderia ter um retângulo aqui, por exemplo. A gente vai ver isso no exercício como calcular esse zero. Mas é importante lembrar que zero é o momento de inércia da seção que está na linha d'água, tá? E aqui a gente consegue tirar algumas relações, tá bem? A gente pode escrever que x barra sobre tangente de θ é igual a essa distância, olha só, x barra dividido pela tangente de θ é igual a essa distância ME, tá? X barra sobre tangente de θ é igual à distância ME. Isso pode ser escrito também igual como I zero sobre o volume submerso, tá? I zero sobre o volume submerso. E é igual também a mg, distância do metacentro ao centro de gravidade, mais distância do centro de gravidade até o novo centro de empuxo. mg mais, perdão, g e. O que a gente gosta de escrever é que a distância mg, que é o que a gente está interessado, distância do metacentro ao centro de gravidade, é igual ao momento de inércia projetado na linha d'água, dividido pelo volume submerso, menos a distância do centro de gravidade ao centro de empuxo. Por que a gente gosta de escrever dessa forma? Porque a gente está interessado exatamente em avaliar a estabilidade. Se mg for maior que zero, é estável. Se for menor que zero, é instável. Se for igual a zero, a gente chama de estabilidade neutra. Neutra. Tá bem? Então, é dessa forma que a gente calcula a estabilidade dos corpos. Veja que está praticamente todo vinculado à, à geometria do corpo. Está praticamente todo vinculado à geometria do corpo. Está praticamente todo vinculado à geometria do corpo. Por isso que engenheiros navais passaram séculos estudando como projetar navios mais e mais estáveis, ou como manter a estabilidade de navios. Vamos fazer um exercício aqui, olha. Se a gente tivesse uma barcaça retangular, que ela tem comprimento 2L aqui embaixo, de largura, H de altura e B
a profundidade aqui na direção do papel. A gente quer achar uma relação de H e L para que essa barcaça seja estaticamente estável, se o centro de gravidade estiver exatamente na linha d'água. Tá bom? É isso que a gente quer achar. Vejam só, se eu mudo a posição do centro de gravidade, se esse centro de gravidade está mais em cima ou mais embaixo, muda a relação de estabilidade. E aqui é muito interessante o conceito que a engenharia naval usa de lastro de navio. O que o navio para aumentar ou diminuir a estabilidade do mesmo. Tá? Já foram usados ao longo dos anos pedra, água, uma série de coisas para manter a estabilidade do navio que a gente chama essa carga a mais para mudar o centro de gravidade de água de lastro. Tá? Vamos lá, vamos resolver esse exercício. Olha, o que a gente quer calcular é mg, né? A gente vai ter um ponto M aqui em algum lugar, pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo, a gente vai calcular o ponto M, tá? A gente sabe que mg é igual a o momento de inércia na linha d'água, dividido pelo volume submerso, menos g e. Vejam só, o momento de inércia aqui na linha d'água, se a gente viu que essa barcaça tem largura B, e nós estamos vendo o giro em torno desse eixo de simetria, então eu estou observando, eu vou calcular o momento de inércia em relação a esse eixo que eu vou girar, tá? O momento de inércia em relação a esse eixo é o momento de inércia desse retângulo que mede 2L por B. E zero vai ser igual a B vezes 2L, tudo isso ao cubo, dividido por 12. Isso aqui vai ser B vezes 8L ao cubo sobre 12. Eu simplificando, isso aqui vai ser BL ao cubo. Eu posso dividir aqui por 4 e aqui por 4 e eu tenho 2/3. Tá? O volume submerso vai ser o volume desse prisma que está aqui embaixo. Esse prisma que está aqui embaixo. Então é H vezes 2L vezes B. Volume submerso. H vezes 2L vezes B. Então, se eu faço a relação I0 sobre o volume submerso, o que eu tenho é 2/3 de BL ao cubo sobre 2HLB. Então, eu posso cortar o B, posso cortar um L, sobra um L ao quadrado aqui, e fica esse 1/3 de L ao quadrado sobre H. Tá bem? Agora, vamos calcular o centro de empuxo, que é o centro de gravidade da parte submersa. O centro de empuxo dessa parte submersa vai ser exatamente H sobre 2. Ela é simétrica, é um retângulo. Então, isso aqui é H sobre 2. Então, GE, H sobre 2. Então, o que nós temos aqui é que mg, a distância do metacentro ao centro de gravidade, vai ser 1/3 de L ao quadrado sobre H menos H sobre 2. Se a gente quer uma condição de estabilidade, a gente sabe que isso tem que ser maior ou igual a zero. Ou 1/3 de L ao quadrado H igual a H sobre 2. Que a gente pode fazer o seguinte, que L ao quadrado tem que ser maior do que 3H ao quadrado sobre 2. Tá bem? Ou, se a gente quisesse fazer a relação a L ao quadrado sobre H ao quadrado, tem que ser maior do que 3/2. Então, aqui a gente conseguiria, por exemplo, projetar essa barcaça para que ela seja estável. Tá? O que faltaria de fato para a gente projetar essa barcaça? Algumas coisas importantes. Por exemplo, saber o material
da barcaça para ver o quanto de fato ela afunda, para garantir que o centro de gravidade esteja na linha d'água. Para fazer essa garantia, aí entram os projetos de engenharia naval, tá? Mas para nós essas relações já são suficientes. Outro exercício sobre estabilidade dos corpos flutuantes e eu deixo para vocês também no material de apoio mais alguns exercícios resolvidos, tá bem? Até já.